vida, o que ele continua fazendo. Então nós iremos partir para outra parte. Nós iremos falar sobre a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12, a palavra do Senhor diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No verso 10 diz: Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem tudo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu apresento, Senhor, no teu altar a minha vida, Senhor, a vida, Senhor, de cada um que está nos assistindo, Pai. Visita, Senhor, cada um deles. Espírito Santo de Deus, ministra, Senhor, o teu querer, a tua vontade. Revela, Senhor, o segredo do reino. Revela, Senhor, o que está oculto atrás da tua palavra. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ensina. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais. Limpa, Senhor, o nosso coração, Senhor. Limpa, Senhor, a terra do nosso coração. Tira tudo que não provém do Senhor, que esteja na minha vida e na vida dos meus irmãos, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus, ele proclamou na montanha, no Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Então, aqui nós temos o que? A constituição do reino. Cada país, cada nação tem uma constituição. Todo povo tem leis que regem o seu relacionamento, os seus comportamentos, e o mesmo acontece no reino de Deus. Já imaginou se nós tivéssemos um país que não tivesse leis que organizasse? Já imaginou o Brasil como seria? Os comportamentos. Agora, o reino do céu também existe a lei de Deus. E aqui Jesus, ele está ministrando o quê? A lei do reino do céu. Então, o que nós precisamos entender? Que o cristão, ele tem uma constituição, conhecida como o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Essa é a constituição do reino do céu. Mateus capítulo 5, 6 e 7 fala dessa constituição. Fala sobre as leis do reino do céu, do cidadão que vai morar no céu. A declaração da constituição do reino do céu está registrada em Mateus 7, 5 e 6. E o que acontece? O primeiro trecho do sermão trata da natureza e influência do povo do reino. Nesse primeiro momento, hoje nós iremos falar sobre a natureza e a influência do povo do reino. O segundo trecho trata da lei do reino. Então, é só nós prestarmos atenção, está tudo detalhado. O terceiro trecho trata da espiritualidade do reino do céu. O cidadão e a espiritualidade. O quarto trecho vai tratar do povo do reino do céu. O povo que vai morar no reino do céu. O sexto trecho vai tratar da condição para entrar no reino do céu. Para nós entrarmos no reino do céu, nós temos uma condição. Então, existem duas coisas importantes que nós, como cidadão do reino, nós precisamos entender e precisamos ser esclarecidos a respeito do Sermão do Monte. Tem coisas que
nós não sabemos ainda. Mas para você e eu, nós cumprimos o que Jesus falou em Mateus 5, 6 e 7. Se nós olharmos, nós não conseguimos cumprir. Nós precisamos entender que Mateus 5, 6 e 7 é para o cidadão que nasceu de novo, para o salvo, porque agora já tem o Espírito Santo para ajudar ele. Porque quando nós lemos lá, nós não conseguimos. Já imaginou você dando o seu rosto para a pessoa bater na outra face? Já imaginou você tendo que dar a sua túnica, ele pedir uma coisa, você tem que dar o dobrado? Você andar 1 milha, você vai andar 2 milhas? Então esse é o cidadão do reino, essa é a constituição do reino. Nós fazemos isso, né? Então, o que nós precisamos entender é que nós precisamos entender que o Sermão do Monte ele foi endereçado aos discípulos. Quando Jesus ele convida as pessoas, ele convida quem? Os discípulos. Mateus 5, de 1 a 2 diz assim, ó: E vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e assentando-se, se aproximaram dele os seus discípulos. Os discípulos aproximaram e abrindo a sua boca os ensinava dizendo. Então Jesus está ensinando para quem? Para os discípulos. Jesus está ensinando para os discípulos dele. Porque existia a multidão, existiam os discípulos, existia aqueles que andavam atrás de Jesus porque queria somente as bênçãos. Mas Jesus queria tratar com os discípulos. Então, neste versículo fica bem claro que a constituição do reino não foi dada para a multidão, mas para os discípulos. Embora a multidão estivesse ali sentada, presente, o Senhor Jesus, ele disse aos discípulos. E que mais tarde esses discípulos foram chamados de cristãos. Então, a mensagem do reino é para orientar aqueles que já foram salvos. A mensagem do Sermão do Monte é para orientar os discípulos, aqueles que já foram salvos. É para que nós possamos entender como que é essa constituição. Uma vez nós sendo salvos, nós somos conduzidos a um estilo de vida diferente. Existe um estilo de vida do cidadão do reino. Nós temos que mudar de vida, mudar a forma de nós falarmos, a forma de nós tratarmos os negócios, a forma até de muitas vezes nós nos vestirmos. Muitas vezes, você que talvez vestiu uma roupa escandalosa, você já hoje você vai vestir, você olha no espelho, o Espírito Santo mostra para você, aí você acaba tirando essa roupa e colocando uma roupa que agrade a Deus. E assim também é os homens. Então, somente aqueles que nasceram de novo estão aptos para praticar a lei do reino do céu. Se você nasceu de novo, você está apto a praticar essa lei do reino. O homem natural, em seu próprio esforço humano, não consegue atingir o padrão do reino do céu, porque o padrão do reino do céu ele é muito elevado. Então, nós precisamos do Espírito Santo para que nós possamos atingir esse padrão do reino do céu. É isso que Jesus estava falando para os discípulos. Precisava ser revestido de poder para atingir esse padrão. Então, se para ser salvo alguém tivesse que praticar todo o Sermão do Monte, ninguém jamais seria salvo. Não conseguiria alcançar a salvação. Mas não é para isso. O Sermão do Monte é para os salvos. Não é para você ser salvo. Você já é salvo. Por isso você agora tem a constituição do reino. Então, mas depois que nós somos salvos, pela graça de Deus, o Espírito Santo ele vem habitar em nós. Ele vem nos capacitar para nós cumprirmos a vontade de Deus. E nós vamos fazer a vontade de Deus. A lei do reino é para ser praticada hoje. Hoje, eu e você temos que praticar essa lei do reino, que é o que está escrito em Mateus capítulo 5, do verso 1 até o verso 12. Nós vamos falar só sobre isso hoje. Mas hoje nós vamos ficar somente em um versículo. Então, a lei do reino é para ser praticada hoje. Não é algo que praticamos no futuro ou após a nossa morte, nem para ser vivido por pessoas extraordinárias.
é para ser vivido hoje. Porque quando você morrer, aí é outra coisa. Então nós precisamos entender que a lei do reino deve ser praticada todos os dias. Todo aquele que é salvo precisa familiarizar com a lei do reino. Eu e você, nós temos que cada dia nos familiarizar com a palavra de Deus, com o que Jesus disse. Então, outra coisa que nós precisamos entender também é a lei do reino, o Sermão do Monte, ela foi proferida em um monte. Então, segundo ponto é que a constituição do reino, Jesus sobe a um monte. Então, o monte, ele tem vários símbolos espirituais e grandes acontecimentos da palavra de Deus ocorreram em alguns montes. Então, por que Jesus ele foi até o monte? Ele subiu ao monte para ministrar a constituição do reino. Então, existem símbolos espirituais para nós aprendermos sobre o monte. Então, olha só, o monte é lugar de revelação de Deus. O monte é lugar de revelação. Nós temos a noção, a arca pousou sobre o monte Ararat. Quando a arca de Noé, Deus fala com Noé que vai destruir a terra, manda ele preparar uma arca. Ele passa 40 dias, 40 noites, chuva, e aí depois ele começa a água baixar, e a arca parou onde? No monte Ararat. Abraão ofereceu o sacrifício de Isaac no monte Horebe. Então, olha só, o monte é lugar de revelação. Então existe muito simbolismo, muitas revelações sobre o que Abraão estava fazendo. Mas nós não iremos falar sobre isso. A lei foi dada no monte Sinai. A bênção e a maldição foram proferidas sobre o monte Ebal e Gerazim. Jesus foi transfigurado num monte. Ele morreu num monte. E ele vai voltar no Monte das Oliveiras. Olha só a simbologia que é sobre o monte. O monte nos fala de uma posição para receber a revelação de Deus. Quando nós estamos em um monte, Deus vai mostrar. A igreja do Senhor, ela deixou de ir ao monte orar. A maioria das igrejas só sobe ao monte porque quando está no último estágio, não tem mais jeito, aí vai para o monte orar. A maioria dos cristãos fazem isso. Por quê? Porque nós devemos subir mais ao monte. O monte é lugar de revelação, o monte é lugar de transformação. Nós vamos aprender um pouquinho que as revelações, a maioria das revelações de Deus foram dadas no monte. Todos nós precisamos sair do vale da incredulidade e do mar da morte e subir no monte da revelação do Senhor. Precisamos sair da nossa incredulidade, do mar que está nos matando, mar de lama, e subir no monte da revelação no dia a dia nosso. A constituição do Antigo Testamento foi dada no Monte Sinai. Lá havia trovões, relâmpagos, pessoas tiveram medo de se aproximar de Deus. Êxodo capítulo 19, o povo de Deus, ele fala com Moisés. Moisés, nós não queremos mais ouvir você, nós queremos ouvir Deus diretamente. Moisés sobe até o monte e fala com Deus. Deus fala, olha, santifica o povo, deu a ordem de tudo que deveria fazer. E Moisés foi lá, falou com o povo, e o povo falou, tá certo, tal dia, tal hora se encontramos no pé do monte. Quando Deus começa a descer, o monte Sinai começa a flamejar, fogo, trovão, relâmpago. O povo fica com medo e disse, Moisés, fala com Deus, porque senão nós iremos morrer. Então aí Moisés fala com Deus. Naquele momento Deus ia purificar toda a nação de Israel. O povo não suportou. Hoje eu e você não suportaria, porque a glória de Deus é muito grande. E aí Moisés fala com Deus, Deus dá a revelação. Naquele momento não iria, toda a nação seria santificada, toda a nação seria nação de sacerdote,
mas acabou sendo uma tribo de sacerdote. Graças a Deus, hoje nós somos toda a nação, todo ser humano é um sacerdote, porque nós somos da linhagem de sacerdote, do sacerdócio universal, que é o sacerdócio de Jesus Cristo. Então hoje, eu e você, nós somos sacerdotes. Então, lá no Monte Sinai o povo não falou, não conseguiu. Mas no Novo Testamento nós vemos Jesus no Monte das Oliveiras como uma grande luz que atraía toda a multidão. A luz do Monte Sinai fez com que o povo tivesse medo. Mas Jesus, como uma luz, atraía toda a multidão quando ele estava ministrando e ensinando. E isso é o que nós somos hoje. A Bíblia diz que nós somos sal e luz neste mundo. Você é luz aonde você estiver. Não deixe o brilho desse mundo que te ofuscar o seu brilho, o brilho de Deus na sua vida. Não deixe o inimigo tirar a luz que está em você. Lembra que você é sal. Aonde você estiver, você é sal. Você vai salgar esse mundo em pecado, esse mundo que existe de pecado. Então, nós precisamos entender que no monte é lugar de revelação. Então, nós iremos falar agora sobre a natureza do povo do reino. Como nós lemos Mateus capítulo 5, do 1 ao 12. O povo do reino, eles são humildes de espírito. O povo do reino, eles choram. O povo do reino, eles são mansos de espírito. O povo do reino, eles têm fome e sede de justiça. O povo do reino, eles são misericordiosos. O povo do reino, eles são limpos de coração. Eles são pacificadores. O povo do reino, eles são perseguidos por causa da justiça. E o povo do reino serão consolados. E eles também serão caluniados por ser discípulos de Jesus. Esses são o povo do reino. Nós precisamos entender que essas características têm que estar dentro de nós. Nós temos que desenvolver dia a dia essas características. Então, hoje eu e você, nós estamos aprendendo sobre o que é ser humilde de espírito. Mateus capítulo 5, verso 3. Hoje eu vou falar só sobre humildade. Nas outras ministrações, nós vamos dar continuidade. Na outra ministração, nós iremos falar sobre aqueles que choram. Os humildes de espírito. Depois nós vamos falar sobre aqueles que choram. Depois nós iremos falar sobre os mansos de espírito. E assim sucessivamente. Nós vamos estudar sobre o Sermão do Monte. Então, olha só. Hoje cada um de nós, nós precisamos entender que aqueles que são humildes de espírito, eles são bem-aventurados. Quer dizer, felizes. Você é feliz? Muitos de nós não transmitimos a felicidade, essa bem-aventurança que o Senhor deixou para nós. Só de nós sermos salvos, nós estarmos em outro reino, já é um grande privilégio. Cadê a gratidão de felicidade, minha e sua, dos cristãos? O inimigo está desviando o nosso foco com as tribulações, com as provações, com pandemia, com isso, com preocupações. A nossa preocupação é de ganhar almas para o reino, de falar do amor de Cristo. Ele desvia o nosso foco e nós estamos aceitando a mesma coisa que ele fez lá no Éden. Ele desviou o foco de Adão, desviou o foco de Eva, e no decorrer da caminhada desviava o foco do povo de Israel no deserto. É isso que o inimigo quer fazer com nós hoje também. Então, os filhos do reino, eles são bem-aventurados, são felizes. A primeira qualidade do cidadão do reino é ser humilde de espírito. Nós precisamos entender que cada um de nós tem que ser humilde de espírito. Para entendermos melhor o que é ser humilde de espírito, nós precisamos
esclarecer o que não é ser humilde, porque muitas vezes nós confundimos de ser humilde e não ser humilde. Ser humilde de espírito não é você ser pobre. Pobreza material não significa que você é humilde, porque existem muitas pessoas que são pobres e são arrogantes, soberbos. Existem muitas pessoas que são ricas e são humildes. Então, pobreza e riqueza não é sinal de humildade. Não é também você ter uma posição social, financeira, que define se você é humilde ou não. Não é ser ingênuo ou simples, que é facilmente enganado, que você é humilde de espírito. Humilde de espírito também não é uma virtude natural, que você nasce com ela. Ninguém nasce humilde de espírito, pois isso é uma característica da nossa personalidade. Ao humilde de espírito nós vamos dia a dia. Por que que Jesus, ele sentou com os seus discípulos e ensinou para eles? Porque a primeira coisa, Jesus estava ensinando eles como eles deveriam agir. Eles não tinham o Espírito Santo, mas Jesus falou, porque para eles aprender, eles têm que ter humildade de espírito. Para mim aprender, eu tenho que ter humildade para aprender, como você também precisa ter humildade para aprender. Porque senão, nós não conseguimos aprender porque nós somos orgulhosos. Mas tem pessoas que querem aprender somente com alguém superior. Muitas vezes nós podemos aprender com uma criança, com uma pessoa mais de idade, uma pessoa que não é iletrada. Somente precisamos ter a capacidade e a humildade de abrir o nosso coração, nós aprendemos. Mas muitas vezes nós não temos essa humildade. Nós só queremos pessoas iletradas, PhD, para nos ensinar. Se não for PhD, eu não aceito. Essa é a realidade. Humildade de espírito. Humilde de espírito é quando nós reconhecemos que não temos a quem recorrer e então clamamos ao Senhor. Nós só chegamos a ser humilde mesmo quando nós gastamos todas as nossas fichas com todas as outras coisas. E aí, quando nós não conseguimos mais nada, aí nós fazemos o quê? Nós recorremos ao Senhor. Aí nós clamamos a Ele e Ele vai nos ensinar. Ele vai nos socorrer. Humilde de espírito é a condição para que nós sejamos salvos. É reconhecer a necessidade que nós precisamos ser humilde de espírito. Nós reconhecemos que nós necessitamos aprender. Nós temos a nossa vida espiritual com Deus. Enquanto nós não tivermos esse aprendizado, nós não reconhecemos que nós precisamos de Deus, nós não somos humildes de espírito. A condição para ser salvo é reconhecer a necessidade espiritual. Quem não precisa não clama. Você só clama quando você precisa. Assim também sou eu. Quando nós precisamos, nós clamamos, nós choramos, nós nos jejuamos, nós deixamos de comer, nós fazemos tudo. E quem não clama, não recebe a bênção de Deus. Para nós recebermos a bênção de Deus, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos buscar Ele com intensidade. Muitas vezes falta intensidade da nossa parte para com Deus. Ser humilde de espírito é ser livre do orgulho. Complicou. Porque o orgulho está na nossa natureza. O orgulho, ele não é um fruto visível. O orgulho está lá na raiz. Está lá embaixo. E ele não é aparente, ele é interno, não é externo. Cada um de nós temos áreas da nossa vida que nós somos orgulhosos. E o humilde de espírito, ele vai ser trabalhado para arrancar de dentro dele todo o ego. O humilde de espírito é aquele pecador que subiu ao monte e para orar. Esse é o humilde de espírito. Subiu o fariseu e o publicano. O fariseu orava dizendo que ele era fiel.
dava o dízimo, ia aos cultos, aos domingos, era um marido honesto. Esse era o fariseu. O publicano, ele orava de cabeça baixa, batia no peito, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Porque esse é ser humilde de espírito. Jesus disse que este desceu do monte justificado dos seus pecados. Quando nós temos humildade, nós somos justificados por Deus. Quando nós não temos humildade, nós podemos orar, podemos jejuar, podemos fazer tudo. Deus não responde às nossas orações. Ser humilde de espírito é reconhecer a nossa necessidade absoluta de Deus. É saber que Deus é tudo para nós. Sem Deus, nós não somos nada. Moisés disse para o Senhor: se o Senhor não for conosco, não nos manda aí. Moisés não queria um anjo indo com ele, um anjo à frente, não. Eu quero o próprio Deus indo conosco. E hoje o Deus está conosco, o Espírito Santo habita em nós. Então nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos ensina. Ser humilde de espírito é reconhecer que nada temos a oferecer e nada a reivindicar diante de Deus. Nós não temos nada para oferecer para Deus. E nós não temos nada também que reivindicar diante de Deus. Isso é ser humilde. É nós entendermos que nós somos pó da terra. Deus é o Todo-Poderoso. Jesus disse que foi enviado aos quebrantados de espírito, de coração. Isaías 61:1 diz isso. A humildade de espírito está ligada à contrição. O humilde espírito, ele é contrido. Ele tem o coração quebrantado. Essa é a primeira característica do cidadão do reino. Um coração contrito e quebrantado. O humilde espírito é aquele que reconhece sua debilidade, suas limitações, a sua pobreza espiritual. Isso é ser humilde de espírito. Mas a maioria das vezes nós não reconhecemos. Nós não queremos demonstrar para as pessoas que nós somos fracos. Acha que isso daí é ruim. A maioria dos líderes, eles querem sempre aparentar que eles são fortes. Eles são super-homens. Mas, como Naamã fazia, Naamã era um general, ele venceu muitas batalhas, porque o Senhor abençoou ele. Mas Naamã era leproso. Diante das pessoas, ele era um general, colocava a sua roupa. Mas na sua casa, ele tirava toda aquela roupa, ele era um leproso. Muitas das vezes nós somos assim. Diante das pessoas, nós somos diferentes. Quando nós chegamos em casa, nós tiramos nossa capa, nós vamos ver, nós temos doenças, nós temos nossas deficiências, mas nós não conseguimos passar porque não podemos demonstrar isso, porque isso é fraqueza. Então você e eu precisamos entender que Deus já sabe, muitas vezes Deus vai usar uma pessoa que está do seu lado para te ajudar nessa fraqueza. Então, o humilde espírito é aquele que reconhece a sua debilidade, as suas limitações, a sua pobreza espiritual. A igreja de Laodiceia era o oposto de tudo isso. Ela se julgava ser rica, abastada e não precisava de coisa alguma. Olha só, hoje nós precisamos, a igreja dos dias de hoje, a maioria das igrejas é igual à igreja de Laodiceia. Nós poderíamos ser igual à igreja de Filadélfia. Jesus disse para a igreja de Laodiceia assim, Apocalipse 3,17: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia, ela achava que não precisava de mais nada. Mas Jesus fala assim, ó, vocês são pobres, são miseráveis, vocês estão cegos, vocês são nus, vocês precisam comprar linho, comprar ouro, comprar colírio. Hoje a igreja dos dias atuais é essa igreja. Ser humilde de espírito
é ter um espírito vazio de si mesmo, das coisas do mundo, das paixões, das coisas do mundo, e procurar ser cheio de Deus, esvaziar-se do mundo e encher de Deus. Isso é ser humilde de espírito, mas hoje nós misturamos o mundo, nós fazemos uma mistura, e essa mistura ela prejudica o nosso andamento com Deus. Deus ele quer nos separar, santificado. Santo quer dizer separado. Nós somos um povo separado, separado do mundo. Quem é humilde de espírito aprende com qualquer um, ouve qualquer um. Não é como algumas pessoas que têm o complexo de Adão. São pessoas que acham que Deus tem que iniciar tudo por ele. Existem pessoas desse jeito, você conhece? Eu conheço pessoas que acham que Deus tem que falar com ele. Se Deus não falar com ele, então não é Deus. Essa é a realidade da igreja dos dias de hoje. Nós precisamos também entender o que é ser humilde. Humildade. Humildade é a virtude com que manifestamos o sentimento da nossa fraqueza ou da nossa carência de mérito próprio. Isso é humildade. Nós manifestamos o sentimento de fraqueza e da carência de mérito próprio. Isso é ser humilde. Ou seja, esvaziar-se de si mesmo. Humildade é eu e você, cada dia esvaziando de nós mesmos. Porque o nosso maior inimigo não é Satanás. Nosso maior inimigo é nós mesmos. É nós, está dentro de nós, o nosso eu. Nosso eu não deixa nós crescermos, nós desenvolvermos, nós aprendermos. Algumas versões das Escrituras Sagradas ensinam que feliz é aquele que empobrece em seu espírito. Jesus não fazia analogia à pobreza, da miséria material, mas do esvaziamento de si mesmo. Quando aquele jovem foi até Jesus, jovem rico, falou: Senhor, o que eu faço para herdar a salvação? Primeiro, a salvação não se herda. Eu não posso dar a salvação para o meu filho. Ele vai herdar a salvação através de mim, não. É uma escolha dele. Meu filho, minha filha, minha esposa. Salvação é escolha. Nós escolhemos ser salvos. Aquele jovem, ele falou: como eu faço para herdar a salvação? E Jesus falou para ele: você conhece a lei? Conhece os mandamentos? Guarda todos eles? Guardo. Ele falou: vai lá, então vende tudo e siga-me. Ele entristeceu porque o amor dele estava no dinheiro. Jesus não estava pregando analogia de pobreza, como para você ser um sacerdote. No catolicismo você precisa vender tudo, abrir mão de toda a sua, tudo que você tem, sua herança, e passar para a igreja. Não é assim. Então nós precisamos entender que ser humilde de espírito não é você também ser pobre. Jesus não estava fazendo analogia à pobreza. Jesus preparou seus discípulos para desinflarem o seu ego, desocupar a mente dos preconceitos, desobstruírem o próprio intelecto das falsas crenças, das verdades absolutas, da arrogância e da autossuficiência. Jesus estava preparando cada um deles para que eles pudessem esvaziar de si mesmo, desinflamar. Imagina Pedro no início da caminhada com Jesus. Jesus estava limpando a mente, esvaziando a mente. Nós precisamos nos esvaziar nossa mente, nossos pensamentos e colocar coisas do reino. Nossa mente está cheia, poluída de coisas deste mundo. Por isso nós precisamos dia a dia estar tirando as crenças. O que nós achávamos que era certo estava errado. Nós temos que trazer agora o reino de Deus para dentro de nós, do que o Senhor tem para nós. Mas muitos ainda estão com as crenças, com a verdade absoluta. Diz sempre que acham que o que eles aprenderam está correto. O nosso Deus é um Deus de revelação.
A revelação de Deus, ela é progressiva. Cada dia ele tem algo novo. Você pode ler um versículo hoje e amanhã ele te dá uma revelação, amanhã ele vai te dar outra revelação. Ela vai se compreendendo dia a dia, cumprimentando dia a dia. E as pessoas acham que não, é isso e acabou. Não é, porque imaginou o Antigo Testamento, como foi passado para o Antigo Testamento, as analogias, as alegorias, era um sinal, era um aio do que viria no Novo Testamento. O Novo Testamento veio, ele revelou o que estava no Antigo Testamento, agora o Novo Testamento está revelando o que vai vir depois, e nós não temos essa revelação. Então nós precisamos entender, buscar, conhecer essa revelação, porque o Espírito Santo está em nós. A revelação de Deus, Deus tem coisas grandes para ser revelado, mas a nossa mente ainda está com as crenças antigas, as verdades absolutas, a nossa arrogância, a nossa autossuficiência nos impede de nós crescermos, de nós conhecermos o que Deus tem para nós. É impossível ter acesso à revelação espiritual sem antes esvaziar de si mesmo. Não tem como nós recebemos a revelação de Deus sem nós nos esvaziarmos, porque não tem como ela ser revelada para nós. Todo ser humano deve esvaziar do seu próprio ego para que a criatividade seja liberada para ter maturidade espiritual. Quando nós esvaziamos nosso ego, nós temos a criatividade. Nós começamos a ter maturidade espiritual para receber o que Deus tem para nós. No decorrer da nossa vida, nós aprendemos tudo ao contrário. Que nós deveríamos ser fortes, que nós deveríamos conquistar, que nós nunca deveríamos baixar a cabeça para ninguém. Bateu, levou. Olha só o que nós aprendemos. O que a Constituição do Reino diz? Tudo ao contrário. E muitas das vezes, hoje, nós ainda estamos ensinando isso para os nossos filhos. Na escola, se você brigar e se você apanhar, você chega em casa e apanha de novo. Você não vai apanhar, você tem que bater. Muitas vezes nós falamos isso, e muitas vezes é pregado isso nos púlpitos. Mas a palavra do Senhor diz diferente. Porque existe o sentimento de vingança em nós. Crises de ciúmes, homicídios, violência contra as mulheres, atrocidade contra as crianças. Porque existe o bullying nas escolas. Tudo isso são fruto de egos inflamados de si mesmo. São pessoas que estão inflamadas com seu ego, com crise de ciúme, com vingança, com sentimento de homicídio, com violência contra as mulheres, o bullying, violência contra as crianças. Tudo isso é fruto do nosso ego, que está dentro de nós. Por isso nós precisamos esvaziar. Quem discrimina tem um ego doente. Quando nós fazemos discriminação de raça, cor, sexo, religião, isso é a pessoa está doente. Quem desinfla o ego da sua ideologia, do radicalismo, corrige a sua própria miopia. Quando nós desinflamos nosso ego, nós estamos corrigindo a nossa própria miopia emocional, que percebe que antes de sermos brancos, negro, cristão, muçulmano, ateus, nós somos seres humanos. Então nós precisamos corrigir a nossa miopia emocional. Nós estamos muitas vezes fazendo errado. Como o sentimento de vingança vem na nossa vida, na vida. Quando passamos por situações difíceis e não conseguimos assimilar de maneira positiva, guardamos na memória, nossa memória negativa do ponto de vista físico. Nós guardamos esse sentimento de vingança dentro de nós, quando nós não conseguimos assimilar algumas situações difíceis que nós estamos passando. A vingança acontece quando a pessoa não consegue lidar com as suas dores. Ela não consegue lidar com a sua dor. Ela não consegue lidar com os seus medos. Não consegue lidar com a sua inveja, com a sua raiva e outros sentimentos negativos. Aí vem o sentimento de vingança. A vingança não cura, ela só agrava cada vez mais.
a nossa doença. Como se livrar da vingança. Nós precisamos rever os nossos conceitos, rever as situações e aprender com elas. Nós temos que aprender com os erros dos outros, não com nossos erros. Mas a maioria das vezes nós temos que errar para aprender. Nós precisamos rever essas situações e aprender com elas. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Porque muitas vezes nós jogamos a responsabilidade para outras pessoas. Nós não assumimos a responsabilidade. Sempre alguém é culpado. Culpado foi minha mãe, que não me deu carinho, que me deu um carro novo. Culpado foi meu pai, que ele me corrigiu muito, foi muito duro comigo. E eu sempre falo assim porque eu deveria ter apanhado mais da minha mãe e do meu pai, que talvez eu seria um homem melhor ainda. Então nós precisamos entender que a correção, qual é o pai que ama o seu filho, que não corrige. Está escrito na palavra, Deus nos corrige porque nos ama, para que nós não nos percamos. Então nós precisamos sair do papel de vítima. Cada um de nós temos sua parcela de responsabilidade. Então para nós livrar da vingança, livrar disso aí, nós precisamos sair desse papel de sempre sermos vítima. Sempre. Nós devemos também perdoar. Perdoar é a melhor coisa que você pode fazer. Que você pode fazer por você mesmo. O perdão, quando você libera perdão, o maior beneficiado é você. Que muitas vezes a outra pessoa nem sabia. Então, libera o perdão. Não fique preso no passado. Não fique preso em ninguém, porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. O perdão pode te libertar. Quando você libera o perdão, ele pode te libertar do rancor, da amargura. Ele vai nos libertando, nós vamos ficando livre, leve e solto. Desenvolva a sua inteligência emocional. Todos nós podemos desenvolver e aprender a administrar as frustrações da vida. Precisamos, como cristão, aí aprender a desenvolver. O Espírito Santo vai nos ensinando a nossa inteligência emocional. A nossa inteligência emocional, nós precisamos estar produtivo em qualquer lugar com downloads em dispositivos móveis. Teste o YouTube Premium grátis e aprenda. Aprendendo dia a dia e desenvolvendo a nossa inteligência emocional. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem coisas grandes para cada um de nós. Coisas grandes para nos ensinar, para nos capacitar. É isso que você e eu precisamos entender. Desenvolvendo a nossa inteligência emocional, nós estaremos aprendendo com o Senhor. A raiva causada por uma puxada de tapete no trabalho pode servir para a pessoa ir atrás dos seus reais sonhos, seus objetivos profissionais. Muitas vezes nós estamos acostumados naquele ambiente, e vem alguém e puxa nosso tapete, nós ficamos com raiva, mas muitas vezes é Deus permitindo para nós crescermos profissionalmente, Deus tirando nós daquele lugar para levar para um lugar melhor e maior, porque nós estamos parados. Como nós se livrarmos das crises de ciúme? O ciúme é um sinal de que a nossa autoestima está em níveis baixos. Todo aquele que é ciumento, toda pessoa ciumenta é sinal que a autoestima dela está baixa. Então é um sinal também que essa pessoa está pedindo socorro, está pedindo ajuda. A maioria das pessoas que são ciumentas, elas são ansiosas, elas são depressivas, são inseguras e se sente humilhada, muitas vezes culpada. Vive sempre com o desejo de vingança. Ele fez isso, eu vou fazer aquilo. Ela fez isso, eu vou fazer aquilo. E assim sucessivamente. Então essas pessoas, a autoestima dela está baixa. Ela precisa de erguer essa autoestima. Mas isso, nós precisamos também entender que é um sinal de que ela está pedindo socorro. O ciúme, muitas vezes, doentio. As pessoas não ficam viciadas apenas em drogas.
As pessoas também, elas ficam viciadas umas nas outras. Isso, a pessoa se aumenta, se torna dependente daquela outra pessoa. E também existe também o bullying. O bullying é uma doença emocional dos dias atuais. Então, para nós sermos humildes de espírito, nós precisamos tirar a vingança, tirar o ciúme, tirar a ansiedade, tirar muitas coisas. Por isso nós estamos falando sobre isso, para cada um de nós entender que nós estamos passando, ou as pessoas que estão ao nosso lado. Bullying é todo ato de violência física ou psicológica intencional, que tem por objetivo intimidar, causar dor e angústia no indivíduo. Isso é bullying. As pessoas tímidas estão infladas do espírito de inferioridade. As pessoas tímidas, a maioria delas, tem um espírito de inferioridade. Elas precisam esvaziar desse mal e serem encorajadas a lutar contra esse julgamento social que encontram em si mesmo. Muitas vezes as pessoas tímidas, elas sofrem muito mais. Mas por quê? Elas têm esse espírito de inferioridade. Porque na infância muitas vezes foram abusadas pelas pessoas que criaram ela. Você não presta, você é burra, você é isso, você é aquilo, e assim sucessivamente. Essas pessoas são escravas do que os outros pensam e falam delas. As pessoas tímidas, muitas vezes, elas ficam pensando: o que eles vão falar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Então, quem pensa também em suicídio está inflada de autocobrança e autopunição. Muitas vezes elas próprias se cobram de si e elas auto se punem. Por isso elas pensam em suicídio. Como resolver esses traumas? O problema não é a doença do doente, mas o doente da doença. É isso que nós precisamos entender. O problema não é a doença que está no doente, mas é o doente que está na doença. Então nós precisamos trazer essa pessoa de volta, trazer a alma dela de volta, porque ela está presa dentro da própria alma. Nós precisamos também entender: o problema é a atitude do doente em querer reescrever a sua história. Para a pessoa ser curada, ela tem que começar a reescrever uma nova história, uma nova vida, porque nós nascemos de novo. Agora nós estamos com Cristo. Nós temos, a Bíblia diz assim: aqueles que estão em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então nós temos que cada dia buscar as coisas novas, não ficar lembrando do passado. Por isso todos os dias precisamos desinflar das falsas crenças, questionar suas verdades, colocar em xeque as suas ideias. Cada dia nós precisamos fazer isso. Precisamos também conhecer a principal ferramenta que o marceneiro de Nazaré usou para resolver todos os traumas. Qual foi a ferramenta que Jesus usou para curar as pessoas, para tirar os traumas? Foi amar o próximo como a si mesmo. Jesus amou cada um. Ele não cobrou o amor de volta. Ele amava as pessoas. E é isso que nós precisamos fazer. Para nós curarmos os traumas nas pessoas, nós temos que amar elas do jeito que elas são, não do jeito que nós queremos. Porque na maioria das vezes nós queremos que as pessoas sejam igual a nós. Mas você não passou por aquilo que ela passou. Eu não passei. Cada um de nós, muitas vezes, vamos passar por muitas circunstâncias para que nós sejamos curados. E quando nós ajudamos as pessoas, nós também somos curados nessas áreas. Precisamos amar mais e cobrar menos. Quem não aprende a vencer os seus próprios vampiros emocionais, como o ciúme, inveja, o pessimismo, a autopunição, a dificuldade de perdoar e de ser perdoado, será sangrado pelo seu próprio vampiro a vida toda. Essas pessoas que não aprender a vencer seus próprios medos emocionais, elas irão ser sangradas por eles.
Então, cada dia nós precisamos estar aprendendo, né? Em todo o mundo existe 4 milhões de pessoas que morrem em consequência de obesidade física. Todo ano. Mas a obesidade emocional destrói tanto mais que a obesidade física. No entanto, ninguém fala sobre isso. As nossas emoções estão matando mais do que, muitas vezes, as pessoas, a obesidade física. Quais são os sintomas da obesidade emocional? Nós vamos falar um pouquinho sobre esses sintomas. Cobrar-se demais. Muitas vezes nós cobramos muito de nós mesmos. Punir-se com frequência. Reclamar muito. Ser escravo dos padrões da beleza. Sofrer pelo futuro. Estar sempre preocupado. Esses são os sintomas da obesidade emocional. As pessoas, elas cobram muito, elas se punem com frequência, elas reclamam de tudo, ela é escrava dos padrões de beleza, o que o mundo dita, ela quer fazer, ela sofre pelo futuro que ainda vai vir, já está sofrendo por tabela. As pessoas sempre estão preocupadas. Cada pessoa, ela come de acordo com o seu estado emocional, né? Então, isso é o que está acontecendo hoje. Nós estamos querendo viver um padrão do mundo que não é. Nós temos o padrão do reino. O padrão do reino, o cidadão do reino é diferente. Nós não precisamos preocupar com a moda, com o que a moda está ditando para nós fazermos. O que nós precisamos fazer, preocupar com o reino do céu. Hoje em dia, o padrão tirano da beleza constrói cárceres mentais. A maioria das vezes nas mulheres, mas também está fazendo isso com os homens. Muitos homens, muitos rapazes está sendo aprisionado nesse padrão que o mundo coloca. Então, apenas 3% das mulheres se veem belas. 3%. De 100% das mulheres existentes no mundo inteiro, somente 3% delas se sentem belas. Mais de 1 bilhão delas sofrem pelos defeitos que elas mesmas colocam no seu corpo. Elas sofrem pelo defeito que ela acha que tem no corpo. Não concorda com o cabelo. O cabelo é cacheado. Ela quer que o cabelo seja liso. Ela muitas vezes está acima do peso. Ela tem que ser magrinha. Tem que fazer cirurgia, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, 3% das mulheres, ela se vê bela, o resto não se vê bela, sempre tem defeito que elas estão colocando nelas mesmas, no seu corpo. A solução que Jesus deixou para nós é amar o próximo como a si mesmo. Antes de nós namorar uma pessoa, namore a vida, a sua vida, namore você, ame você. Se você não amar você, como você vai amar o teu próximo? Então nós precisamos amar, quando nós amamos nós mesmos, nós amamos o próximo também, porque nós temos a autoestima garantida. Aí nós podemos levantar a autoestima dessa pessoa. Antes de amar alguém, seja apaixonado por você. Apaixone por você mesmo. Goste de você, de tudo, porque você e eu, nós somos individuais. Não existe uma pessoa igual a você, não existe uma pessoa igual eu. Deus fez nós e quebrou a forma. Por que nós não amamos? Ah, você tem um nariz grande. Amém. Glória a Deus. Ah, seu cabelo é arrepiado. Seu cabelo é isso. Não. Deus fez você individual. Deus criou você. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, ser feliz não é ter um corpo perfeito, mas uma emoção livre. Quando você tem suas emoções livres, você é feliz. Não importa a sua roupa, não importa o seu falar, o seu linguajar. O importante é você ser livre, ter as emoções livres. A beleza está nos olhos de quem vê, de quem está te vendo. É da forma que você vê as pessoas que a beleza está nela. Nós precisamos conversar mais com as pessoas, porque quando as pessoas falam, nós conhecemos mais as pessoas. O nosso sistema educacional, ele está doente, formando pessoas doentes,
para uma sociedade doente. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Há 20 anos, o sistema educacional está entrando em decadência. Hoje os alunos são aprovados sem conseguir a média. Tem que ser aprovado. Então, nós estamos formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Hoje não se forma pensadores, mas sim pessoas individualistas que só pensam em si mesmas. Olha só como está a formação das pessoas hoje. A era digital, ela se transformou na era da solidão. O uso indiscriminado das redes sociais pode causar tanta dependência quanto as drogas. Quantas pessoas estão se prostituindo pelas redes sociais, estão alimentando lixo pelas redes sociais, pelas televisões. Se nós retirarmos dos adolescentes os seus tablets, os seus smartphones, por uma semana teremos sintomas da síndrome de abstinência, como humor depressivo, ansiedade, insônia. Hoje os adolescentes estão passando por isso. É só tirar deles. A criança já nasce, o pai já dá um celular para que ele possa, a criança está mexendo para entreter. Precisamos construir pontes que liguem nós, as pessoas, inclusive as redes sociais. Use a rede social para evangelizar, para levar a palavra de Deus. Então é isso que nós precisamos. As igrejas precisam ensinar as pessoas a desinflar do seu ego. As igrejas hoje muitas vezes não falam sobre isso. As igrejas só falam o que as pessoas querem ouvir. Mas não foi isso que Deus colocou em nosso coração. Não foi isso que a palavra de Deus diz. Não foi isso que Jesus fez. Jesus não se importava com o que as pessoas pensavam ou deixavam de pensar. Ele veio trazer o reino do céu. Ele veio trazer arrependimento. E é isso que nós precisamos entender. Todos os conflitos não resolvidos que se aninham no nosso psiquismo humano, gerando desordens emocionais que prejudicam o nosso relacionamento com Deus, precisa ser tirado. Os ensinos de hoje é o oposto da palavra de Deus, que Deus diz. O esvaziamento é fundamental para produzir mentes saudáveis, criativas e felizes. Se nós queremos construir pontes, construir mentes saudáveis, felizes, nós precisamos mente criativa, precisamos o que? Esvaziar. Ensinar as pessoas a se esvaziar de si mesmo. Foi o que Jesus fez com os discípulos. O esvaziamento é uma vacina contra transtornos emocionais que ficam encobertos em nós desde o nosso nascimento. Nós precisamos pegar essa vacina e tomar essa vacina e ir nos esvaziando. Aquele que consegue esvaziar de si mesmo se tornará o sal da terra. Nós só se tornamos sal da terra quando nós passarmos por Mateus capítulo 1, do 1 ao 12. Aí Jesus fala assim: vós sois o sal da terra, no verso 13. Então, para nós sermos sal da terra, nós precisamos de todas essas bem-aventuranças. Então, aqueles que conseguem esvaziar de si mesmo se tornarão sal da terra, tanto para matar os germes da sua estupidez e de seus pensamentos tolos, quanto para dar sabor à vida. Ou seja, para encantar e influenciar a sociedade. Então nós precisamos conseguir esvaziar de nós mesmos. As pessoas que não aprendem a esvaziar de si mesmo se tornam prisioneiras dos seus próprios traumas. Aqueles que não estão conseguindo se esvaziar é porque eles estão prisioneiros dos próprios traumas. Você é livre ou você é um escravo do seu passado? Esta é uma pergunta para você. Muitos são escravos do seu próprio pessimismo. As pessoas só pensam negativo, são pessimistas. Acham que o pior sempre vai acontecer e acabam influenciando negativamente muitas outras pessoas ao seu redor. Dentro das igrejas estão assim de pessoas. Só vivem falando: o Brasil está em crise, as pessoas estão morrendo, é isso, é aquilo, não vai dar certo.
fala positivo. A igreja é lugar de você pensar positivo, agir por fé e não por vista. E muitos estão fazendo da igreja empresas. Nós estamos deixando Deus de lado. Nós agimos por fé e agimos de acordo com o que nós estamos vendo. Diante de tudo isso, que nós podemos afirmar que em nosso cérebro construímos mais presídios de segurança máxima do que na cidade mais violenta do mundo. Dentro do cérebro dos cristãos, muitas vezes estão construindo presídio. Precisamos esvaziar do nosso eu, jogar menos e abraçar mais. É isso que o cidadão do reino precisa. Jesus preparou os seus discípulos para desinflar o seu ego, desocuparem a mente dos preconceitos e desobstruírem o próprio intelecto da falsa crença, das verdades absolutas, da arrogância e da autossuficiência. Isso Jesus fez com os discípulos. Isso hoje, esse é o papel da igreja. Desinflar o ego das pessoas. Não falar o que elas querem ouvir, mas o que a palavra de Deus tem para elas. Se elas gostam ou não gostam, esse é o papel nosso. E isso que todos nós precisamos fazer. Nós precisamos o quê? Desinflar, esvaziar de nós mesmos. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Esse é um estudo sobre o Sermão do Monte. Nós aprendemos hoje o que é ser humilde de espírito. Deu para compreender um pouquinho. Na próxima terça-feira nós iremos falar: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Nós falamos hoje. Nós vamos falar Mateus capítulo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se você está chorando por dificuldade, você vai ser consolado pelo Senhor. Existem grandes revelações que o Senhor tem para a sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que você possa ouvir mais uma vez essa ministração. Ela vai ficar gravada na rede social. Compartilhe com seus irmãos, seus familiares, com seus amigos. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Se você gostou, você compartilhe. Se você não gostou, compartilhe também. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você para nós encerrarmos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço e te louvo, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão, Senhor, que está nos assistindo, por cada irmão que irá assistir essa mensagem, Senhor. Fala, Senhor, ao coração de cada um deles, ó Pai. Revela, Senhor, o segredo do reino. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. Eu te agradeço e te louvo, Senhor, porque o Senhor falou ao meu coração, o Senhor falou ao coração da tua igreja. Espírito Santo de Deus, continua ministrando conosco, continua esvaziando o nosso eu, nosso ego, limpando e purificando toda a nossa mente, nosso corpo, para que nós possamos entrar no reino do céu e viver a eternidade com o Senhor, estar junto do Senhor e reinar com Cristo em vida. Pelo poder do nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo, eu te agradeço, e toda a honra e toda a glória seja dada a ti, somente a ti. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Amém. E glória a Deus.